Olá, queridos amigos, queridas amigas do nosso Caminhando Juntos. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Uma boa noite a todos. E boa noite ao caríssimo companheiro Nilo Nogueira, que é o nosso participante desta noite. Vamos bater papo aqui sobre um tema muito interessante da doutrina, mas daqui a pouco a gente revela. Tudo bem, Nilo? Tudo em paz? Boa Lindo. noite, bem-vindo aqui conosco. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Boa noite a você, boa noite a todos os companheiros e todas as companheiras que nos assistem para mais esse programa. É isso aí. Vamos aí, esse Vamos, tema hoje é muito bom, né? ele é provocador, Sim, sim. mas esclarecedor também. Mas eu vou dizer aos amigos de casa que o nosso tema hoje vem de um livrinho, que é esse livro aqui. Esse livro, Conscientização Espírita, é de um companheiro, Gélio Lacerda da Silva, e é um livro muito interessante, porque esse livro ele veio em tempo, já há tempos atrás, teve até a sua edição suspensa por muito tempo, não houve reedição durante muito tempo, depois ele foi renovado, parece que por um parente do Gélio, e esse livro trata exatamente desse tema, conscientização espírita. E o que quer dizer isso? Esse livro vai de encontro a tudo que contraria a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. E aí ele vai tocar na Federação Espírita Brasileira, vai tocar nos rustenguistas, que são parte da federação até hoje, né, no seu contexto, inclusive estatutário. E essa obra de Rustem é uma obra que, em si, ela contraria a doutrina dos espíritos, ela contraria Kardec, ela nega tudo que a doutrina dos espíritos, codificada por Kardec, traz. E aí nós trazemos nesse encontro um tema deste livro. E olha que esse livro ele tem um detalhe interessante. No seu título é Conscientização Espírita, mas ele tem ali, na capa, assim, contrassenso versus bom senso, fanatismo versus razão, rustenguismo versus espiritismo, FEB versus Kardec. Então, a gente trouxe um tema desse livro do Gélio, e esse tema é Jesus segundo a concepção espírita. Nós quisemos trazer exatamente esse tema, por quê? Porque vai se falar aqui desse Jesus do homem, deste Jesus de carne e osso, que viveu civilmente no planeta, que teve uma vida comum, que participou do dia a dia das pessoas, comeu, bebeu, dormiu. Para começar, nasceu de uma mulher, numa situação normal, como de todos nós, como diz a doutrina espírita, todos nós somos concebidos por pai e mãe e gerados por uma mãe para vir à luz. Então, esse é o tema que está aqui nessa questão trazida pelo Gélio, né? Então, fala, Nilo, não é isso, esse caminho? Sem dúvida, né, Arlindo? Esse tema é muito importante no sentido de nos trazer uma reflexão e até uma notícia para algumas pessoas, pode ser que algumas pessoas ainda não tenham conhecimento disso, né, o quanto a doutrina espírita vem sendo atacada pela corrente rustenguista, por pessoas que adotaram as teorias de Rustem. E como isso vem sendo misturado na divulgação da doutrina espírita no sentido de transformar a mensagem, o que tem de mais belo na mensagem da doutrina espírita, que é o livre pensamento, que é a liberdade e que é a autorresponsabilidade. No meu entender, acho que essas são as questões que estão em jogo aí. Isso. Vamos lá, então, começar com esse texto muito legal do Gélio. No item 65, o Gélio começa dizendo assim: em A Gênese, de Allan Kardec, na edição LAC, capítulo 15, número 65, 67 a 67, se lê: a permanência de Jesus na Terra apresenta dois períodos: o que precedeu
e o que se seguiu à sua morte. No primeiro, desde o momento da concepção até o do nascimento, tudo se passa com sua mãe, como nas condições comuns da vida. Um ser que é gerado no ventre materno, que vive os 9 meses de gestação, que é parido, que vem à luz, que tem uma vida comum, igualzinha a minha, a sua aí de casa, do Nilo, do João, do Pedro, do Manuel, da Mariana, né? Desde seu nascimento até sua morte, tudo em seus atos, em sua linguagem e nas diversas circunstâncias de sua vida, apresenta características inequívocas da corporeidade. Fala, Nilo. É importante isso ser frisado com todas as letras, porque pode pairar ainda aquela noção, né, de Jesus, um espírito puro, encarnou, aí pode vir ainda aquele restinho de raciocínio, né, lá de trás, que diz, não, mas ele não pode ser igual a gente, ele é muito evoluído, ele não viria aqui nas mesmas condições de nós, não é possível. Esse tipo de raciocínio que tem a base na visão dos privilégios, né? É um raciocínio assim que é justamente o que a gente precisa derrubar. Porque na vida, nas leis de Deus, não há privilégios, há conquistas e há trabalho e esforço. Ninguém é privilegiado, as leis são as mesmas, diferentemente, né, de algumas situações aqui na matéria, né? As leis são justas e valem para todos, sem exceção. Para Jesus se manifestar entre nós, ele teve que reencarnar. Reencarnar, não, teve que encarnar aqui na Terra, porque ele não havia encarnado na Terra ainda. Né? Então, ele teve que nascer da carne, naturalmente, como qualquer pessoa, e isso não o diminui em nada. Pelo contrário, isso exalta a beleza das leis de Deus, da natureza, que é a criação de Deus. Aliás, Nilo, Jesus diz lá num certo momento, presente diante de todos, que não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. E aí, dentro do que você colocou até agora, por que ele não veio de forma diferente de todos nós? Porque o espírito que avança, ele não avança para conquistar privilégios, não, gente. Ele avança para auxiliar na obra de Deus com mais clareza. Então, imagine um espírito perfeito, preocupado em ter privilégios como nós. Olha só, nós é que gostamos de ter privilégiozinho, porque avançamos um tantinho aqui, um tantinho ali. O espírito perfeito, ele se caracteriza. O que caracteriza a perfeição é justamente o distanciamento desse tipo de bobagem, desse pensamentozinho menor, pequenininho, que quer levar vantagem sobre o outro porque tem um aninho a mais. Isso é uma bobagem típica de nós, não do ser superior, não do espírito puro, que é Jesus, quando vem a um planeta como o nosso para nos dar orientação, ensinamento, exemplo. Olha, outra coisa. Privilégio é uma necessidade nossa aqui, de espíritos ainda começando a marcha, né? Ainda traz ilusões ainda muito lá no alto, né? Que gosta de receber as coisas, ter as conquistas sem esforço, né? Um espírito evoluído já passou por isso tudo e já sabe que Deus é grandeza, é justiça, é verdade. Então, não há espaço para privilégio. Há espaço para crescimento e libertação e liberdade. Essa é a questão. Exato. Eu queria lembrar que em todo momento Jesus faz todas as coisas que nós não faríamos. Todas. Porque, veja, ele sabe que vai ser sacrificado,
por nós, porque a gente virou a esquina, o quê? Não, esse cara é ruim, não, mata ele, mata ele, que eu quero é esse aqui. Ele já sabia de tudo isso. Mas olha só, ele aceitou que forrassem todo o chão com aquelas palhas maravilhosas, com o burrico que ele pede para pegar, e ele entra em Jerusalém naquela tarde triunfante, montado no jeguezinho, e depois essas mesmas pessoas arrastam-no pela Via Crucis até o Monte das Caveiras para ser executado. Então, em nenhum momento ele se pavoneou, ele não se sentiu rei quando ele estava sobre aquele burrico, entrando em Jerusalém, não. Ele não tinha esse nosso tipo de pensamento, porque ele já avançou, ele já foi, ele já era tudo o que precisava ser, então não estava preso a essas bobagens. Nós, sim, a gente entrando montado num lugar desse, a gente, eu sou o cara. Ele não. Não por isso. É isso que a gente tem que ter claro. Esse Jesus homem era essa grandiosidade conquistada por ele mesmo. Então, quando ele vem para cá, ele vem dizer para nós assim: olha, meus amigos, meus irmãos, eu estou aqui para mostrar a vocês como é que se faz. É isso. Ó. Nada disso aí tem mais importância do que eu mesmo, a intimidade, o ser que eu realmente sou. É isso que ele está dizendo para a gente o tempo todo, e a gente fica achando que ele veio aqui para a gente se pavonear. Sabe o que eu sou? Cristão. Sabe o que? Jesus é meu, é da minha igreja. Jesus é do meu espiritismo. Ele é só meu. Nossa bobagem. Isso não faz parte da história que ele trouxe. Né, Nélio? Eu não sei, porque a gente... Sem dúvida. Desmistificar isso é muito importante. Eu acho que nunca é demais a gente repassar, né, esses conceitos, essas considerações acerca de Jesus, porque a propaganda é muito grande, é muito forte, a propaganda contra, a propaganda que traz, que deturpa aquela mensagem de Jesus, até mesmo o exemplo dele foi um exemplo de ser humano, né? Ele é um espírito puro, você imagina um espírito puro, quando encarnado, que homem é esse? Que ser humano é esse? Né? É um ser humano justo, atuando na matéria, com verdade, com justiça, com lucidez, com entendimento, e com isso tudo, mostrando que relações são necessárias, que relações é preciso com as coisas, né, com os próximos e com as situações, com as coisas de um modo geral, como se relacionar com tudo isso. Ele falou, ele foi claro, seja o seu falar sim, sim, não, não. Não há segundas intenções, não há meias palavras. não há meias palavras. E essa deve ser a atitude do homem de bem, né? Do exemplo que ele deixou. Ele deixou o exemplo de ser humano, o exemplo de homem encarnado. É o espírito mais puro que já passou por nós, é o melhor exemplo que temos para seguir. Então, nunca é demais tecermos essas considerações sobre Jesus, sobre essas circunstâncias, para irmos tirando esse ranço de coisas, de enganos e bobagens que foram colocadas nisso ao longo desses séculos todos. Verdade. Vamos seguir mais um pouco. Os fenômenos de ordem psíquica que se produzem nele são acidentais e nada têm de anormal, pois podem ser explicados pelas propriedades do perispírito e são encontrados em diferentes graus em outros indivíduos. Depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. A diferença entre os dois estados está tão bem delineada que não é possível ver entre eles qualquer semelhança. Então, eu trouxe logo os dois itens para que a gente pense nos dois juntos. Olha que o primeiro ele fala desse fenômeno de ordem psíquica que foram muitos realizados por ele e através dele, e que é notado por Kardec que, olha, nele são acidentais e nada tem de anormal. Isso é legal de pensar, porque não é normal por quê? Porque qualquer de nós poderemos fazer isso mais tarde, ainda que não possamos generalizadamente agora, no futuro poderemos. Isso é inerente aos espíritos que somos.
aos homens que somos, aos seres humanos que somos. Isso é inerente a nós. Só que nós ainda, porque não ascendemos ainda aquilo tudo que é necessário, nós ainda não o fazemos com a mesma profusão com que Jesus realizava. Mas olha aqui a nota ao final. São explicados pelas propriedades do perispírito e são encontrados em diferentes graus em outros indivíduos. Não é isso? Quantos a gente já sabe na história da humanidade que realizaram coisas muito parecidas, muito abaixo, muito menores do que as que Jesus realizou, porque nós estamos falando do ser mais perfeito que passou pela Terra. Mas fala, Lino. Sim, sim. Tudo que Jesus fez, quer dizer, fala-se dos milagres, né? Milagre chama milagre, quer dizer, chamaram milagre porque até então não havia explicação. Era algo inexplicado, então só pode ser um milagre, só Deus pode fazer isso, Jesus, né? Mas realmente Jesus era um espírito puro e já tem domínio sobre a matéria. Então, as realizações dele eram de natureza muito, muito potentes, muito grandiosas, por causa da capacidade espiritual dele. Mas são fenômenos naturais, como diz aqui, que estão presentes em outros indivíduos em diferentes graus, de acordo com a capacidade de cada um. Nós, à medida que formos evoluindo, iremos também desenvolvendo essa capacidade, que é o entendimento, o conhecimento espiritual, a capacidade de atuar no meio, né? É interessante porque a gente precisa lembrar disso sempre. Essas coisas são tão naturais, mas tão naturais, que a gente hoje faz o quê? A gente não faz a magnetização das águas que utilizamos nas casas espíritas. Nós não aplicamos o passe magnético que é capaz de restaurar a saúde de alguém. Então, você vê, num grau muito menor, nós já realizamos essas pequenas atividades. Agora, os fenômenos portentosos, aí já são outros 500. Por quê? Porque tem a ver com o avanço de cada um, com a possibilidade de cada um, com a conquista realizada por cada um até ali. Agora, isso não faz dele um ser especial nesse sentido. Ele não é melhor do que ninguém. Ele está em melhor situação do que nós, melhor porque alcançou esse nível de moralidade, de conhecimento, de intelectualidade, que pensemos bem, o ser perfeito, o ser puro e perfeito, é o que conquistou as duas asas, do saber e do amor. Então, ele tem pleno conhecimento de tudo, domina qualquer das situações materiais ou psicológicas que, para nós, são, é milagre. Não há milagres. O que há é aqueles que já podem acessar, porque conhecem a essência dessas energias presentes à nossa volta, e nós, que ainda estamos tateando nesse escuro de nós mesmos, porque não é o escuro de fora, somos nós que ainda não conseguimos iluminar a intimidade para conhecer as nossas potências. Mas olha o que se diz lá no passado: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque o que liberta é a verdade do conhecimento. Então, quanto mais eu conheço, mais eu sei, mais eu experimento, mais eu cresço. Então, eu vou dominando a capacidade de lidar com tudo que há à minha volta. Esse é o processo natural para todos nós, né? E nós temos exemplos, né? As mesas girantes, que chamaram a atenção de Kardec, por onde tudo começou, as materializações, né? Tanto de objetos quanto de espíritos, e por aí vai, as curas, né? Os tratamentos de saúde que a gente vê. Então, assim, são mostras, né? São exemplos da capacidade espiritual, né? Atuando na matéria. Aí olha o detalhe importante: depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. E nós vamos parar um pouquinho aqui para lembrar disso. Por que nós estamos tratando disso? Porque lá, nos famigerados 4 evangelhos de João Batista Rustem, adotados pela Federação Espírita Brasileira, por exemplo, e que são colocados em nível acima, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo, por esta mesma federação, as pessoas pregam esse Jesus fluídico. Um Jesus fluídico que não foi gerado por homem
pelo esperma, pelos elementos feminino e masculino. Ele vem de algum lugar produzido por uma luz, não se sabe de onde, é implantado artificialmente no ventre de Maria, que continua virgem, e todas essas coisas que enredam e que tiram de nós a capacidade de conhecermos, de nos identificarmos com esse Jesus, porque esse Jesus, ele vem para dizer: eu sou o caminho da verdade, da vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. De que maneira? Nesse falso ser produzido fluidicamente nesse discurso enlouquecido, que é implantado em Maria Virgem para gerá-lo. Que coisa louca é essa? Que impede as pessoas de terem a liberdade de se verem no futuro, porque lá na frente nós seremos esse Jesus. Mas como? Se a gente vai ter que viver fluidicamente? Como é que é isso? Isso é tão irracional, isso é tão ilógico, isso é tão de tamanha falta de senso que a gente não consegue compreender como isso vige até agora e está presente num grande número de casas espíritas, de centros espíritas do Brasil afora, quiçá do mundo. Até porque essa mensagem tem sido carreada dentro da doutrina espírita de forma enxertada pelo mundo afora, dizendo que existe um Jesus que é um Jesus fluídico, que não teve vida real. Ele era uma farsa. Ele era um agênere. Olha que coisa absurda para a gente falar desse ser que veio aqui nos dar exemplo de melhor viver, de moralidade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente nega isso no exato momento em que admite um Jesus apenas e tão somente fluídico. Olha a diferença aqui. Um Jesus que vive, um homem, e quando da sua morte física, da sua morte corporal, a gente vai ver a atividade do Jesus fluídico. Aí sim, porque é o perispírito e o espírito são o que restam desta separação do corpo físico que morre, que perde a vitalidade, mas que o espírito e o perispírito seguem livres, capazes de agir. Que coisa bonita que Kardec nos apresenta. E a gente vivendo com essa loucura rustenguista entrelaçada neste emaranhado. Fala, amigo. Não sei se é isso, Assim, mas acho é que... importante frisar, né, assim, que existe uma corrente que, inclusive, de povos, de pessoas lá atrás, no início, né, no quarto século depois de Cristo, que defendiam essa tese de que o corpo de Jesus era um corpo fluídico e não material, né? E tem a doutrina espírita e diz que não, o corpo dele era material, ele nasceu, foi concebido, nasceu e morreu como qualquer outra pessoa encarnada, né? Então, há essa divergência, existem essas duas correntes de pensamento, que, inclusive, a do corpo fluídico já tinha ficado lá atrás, o que é mais grave. Ela foi resgatada nos 4 evangelhos de Rustem, defendidos pela Federação Espírita Brasileira. Ou seja, a própria federação traz o movimento espírita essa noção de corpo fluídico, ou seja, em desacordo, em total contradição com a doutrina espírita de Kardec, né? Então, isso é que é mais grave, que precisamos começar a ficar atentos e a entender isso, que existe uma infiltração de conceitos rustenguistas no movimento espírita através de obras da FEB, de autores que publicam através da FEB, obras através da FEB. Isso é mais grave. Exato. Sigamos, mas eu vou repetir o trechinho. Depois de sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. A diferença entre os dois estados está tão bem delineada que não é possível ver entre eles qualquer semelhança. E lembramos novamente, esse corpo fluídico, esse perispírito, é o corpo da ressurreição de que fala lá o apóstolo Paulo, que é isso que é ressurreição. Eu morro corporalmente falando, fisicamente falando, e quando eu volto à espiritualidade carregando o meu corpo da ressurreição, que é o perispírito. Então, essa é outra lógica belíssima e acalentadora, fortalecedora da doutrina dos espíritos.
Depois do suplício de Jesus, segue o Gélio, seu corpo ficou ali, inerte e sem vida. Foi sepultado como os corpos de todos, e qualquer um podia vê-lo e tocá-lo. Depois de sua ressurreição, quando quis deixar a terra, ele não morreu, porque esse corpo não morre. Esse corpo fluídico não morre. Seu corpo se elevou, desvaneceu-se e desapareceu sem deixar vestígio. Prova evidente de que esse corpo fluídico era de natureza diversa da do que morreu na cruz. Então, é o Jesus que Madalena vai ver na ressurreição, depois da sua ressurreição, não é o mesmo Jesus que estava na cruz. Aquele que é crucificado é o Jesus físico, é o corpo. Esse corpo perde a vida ali, perde toda a sua vitalidade e é levado e sepultado como qualquer outro corpo morto. E sobra o quê? O espírito e o seu corpo perispiritual. Isso é bonito pra caramba. Isso é muito esclarecedor. Isso é alentador. É isso que faz a força do nosso entendimento, né? Fala, Deus. Sim, sim. É preciso ir tirando esclarecendo esses pontos, porque são pontos onde ocorrem mal-entendidos ou divergências de opiniões, né? Porque ao morrer, ele morreu como qualquer pessoa. Na cruz, ele morreu como qualquer pessoa. O corpo dele ficou lá, foi sepultado. Mas ao aparecer depois para os apóstolos, para Maria Madalena, ali ele estava numa aparição de perispírito. Eles estavam vendo o perispírito de Jesus. Ele já estava desprendido do corpo e realizou uma materialização não, uma aparição. Né? Ele tornou-se visível para as pessoas. Donde se conclui que se Jesus morreu, é que ele possuía um corpo carnal. Devido às suas propriedades materiais, o corpo carnal é a sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo do espírito, que é o perispírito, que é quem recebe as impressões e fazem com que ela chegue, ou permitem com que ela chegue ao espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito que recebe a repercussão das lesões ou alterações dos tecidos orgânicos. Num corpo privado de espírito, a sensação é absolutamente nula. Né? Se a gente ficasse batendo num corpo morto, desligado da matéria, do espírito, nada. Não há absolutamente nada acontecendo, nenhuma sensação acontecerá. Né? Então, essa ideia é muito importante para nós observarmos. Né? A riqueza ou o detalhe importante é você acompanhar, por exemplo, a Via Crucis, onde ele é mutilado, onde ele é ferido, onde ele é fisicamente ferido, fisicamente maltratado. Então, o corpo padece, mas quem sofre as repercussões disso é o espírito. Por quê? Porque existe um perispírito, esse corpo da ressurreição, esse corpo fluídico que recebe os embates, ele capta as vibrações desse embate e as reflete para o espírito. Então, por isso que ele diz que quem sofre é o espírito que recebe as repercussões dessas lacerações, desses ataques, desses ferimentos. Então, assim, esse homem, nesse processo, quem está sentindo é um homem carnal. É o ser encarnado que está ali, sendo ferido, espancado, que teve a coroa de espinhos enfeitando a sua cabeça. Né? Essa realidade não pode ser mistificada como história fluídica, porque perde todo o sentido da trajetória deste homem que encarna-se para nos dar exemplo. Ela fica perdida. Ela fica perdida. Ele vira uma ilusão, ele vira uma pantomima, a grande mentira. Não tem cabimento quando a gente pensa em Jesus em relação a isso. Né? Seguimos, Nilo? Seguimos.
Pela mesma razão, o espírito desprovido de corpo material não pode passar pelos sofrimentos consequentes da alteração da matéria, donde temos, igualmente, que concluir que, se Jesus sofreu materialmente, do que não podemos duvidar, é que ele possuía um corpo material de natureza semelhante à de todos os homens. Há uma coisa engraçada nesse processo, se nós pudermos achar graça nisso, é que as pessoas confundem muito uma coisa que você tocou lá no início da nossa conversa, no nosso bate-papo. Avançadíssimo esse espírito, indizivelmente. O fato do espírito ser avançado não quer dizer que ele não possa sentir dor. Quem foi que disse que o espírito avançado não sente dor? Porque encarnou, está na carne, vai sentir dor como qualquer João, como qualquer José, como qualquer Maria. Porque o corpo físico sente a mesma coisa quando se alguém me dá uma facada que dói. Isso tem você também. Então, que lógica é essa? Aí a gente, por esse misticismo, não, mas como trata-se de Jesus, então é uma coisa mágica. Ele não se deixa sentir dor. As pessoas têm até... Se ele quisesse, ele faria isso, eu faria. Mas se ele quisesse fazer tudo isso, ele não encarnava para nos dar exemplo. Qual a lógica de você encarnar para nos dar exemplo e depois evitar isso ou aquilo? Não tem sentido. Então é só a gente usar o nosso raciocínio, é só pensar com lógica. Para que ele ia se propor a encarnar-se num mundo grosseiro como o nosso? Para nos dar exemplo, para depois, se ele quisesse, ele se livrava disso. Não precisava vir. Se fosse para ele se livrar de alguma coisa, não precisava vir aqui. Ia fazer o quê aqui para se livrar? Então, ele ia fingir. Olha, novamente, a gente botando Jesus, fingindo coisas, mentindo que nem a gente. Não faz sentido. É só raciocinarmos, sem fetiche, sem misticismo, sem essa história de que Jesus é Deus, porque ele não é Deus. Ele está uno com Deus na medida em que o seu conhecimento, que o seu crescimento, que o seu amor, a sabedoria de que ele já é adotado, o unifica com Deus, o aproxima do Pai. Ele percebe o Pai olhando a natureza e diz, opa, é disso que precisa, é aqui que precisa da minha mão amiga, é aqui que precisa da minha ação renovadora. É isso. Quando a gente avança, quanto mais a gente avança, mais perto de Deus nós ficamos. Qual Deus? O barbudão? Não. É um Deus presente em tudo, porque ele está e ele é tudo. Onde quer que ele se encontre, nós conseguimos falar com ele mais proximamente, porque percebemos a sua vontade, porque já estamos, no caso de Jesus e não no nosso, em sintonia fina com ele. Então não há mágica nenhuma nisso, é conquista, é trabalho. É muito trabalho. Ninguém aqui vai entrando, né, Arlindo, agora, aqui em seguida, nesse questionamento das consequências morais dele ter sido, se ele tivesse tido um corpo fluídico. Isso é que é importante a gente entender, tirar esse engano como sendo algo de natureza divina. Não, um corpo fluídico, porque aí ele era Jesus, né? Uhum. Então, aqui vem mostrando exatamente de que nível é esse engano, né? Isso é que é interessante para a gente... É isso aí. Aí nós vamos lá no 66 por conta disso. É o próximo passo. Segurem-se nas cadeiras, abram os olhos e o coração, ponham a cabeça para funcionar, façam o cérebro se movimentar. Aos fatos materiais, vêm juntar-se as considerações morais de suma importância. Se Jesus, durante sua vida, tivesse estado nas condições de um ser fluídico, não teria conhecido a dor nem as necessidades do corpo. Supor que assim tenha sido, seria roubar-lhe todo o mérito de uma vida de privações e sofrimentos, pela qual se decidira para exemplo de resignação. Fala você, Nino, que eu estou cansado. É isso aí. Quer dizer, supor que ele tenha tido um corpo fluídico é roubar dele o grande sacrifício que ele fez para chegar junto de nós para dar um exemplo. É tirar dele esse grande mérito, é tirar dele o mérito desse grande sacrifício de espírito puro que ele é. Então, é um grande engano achar que isso seria, né, natural dele, ele ver num corpo fluídico. Né? Você quer que eu continue lendo?
Não, eu posso ir Você, lendo. Deixa você comentar agora um pouquinho. começa aí, quer dizer, já começa desfazendo esse engano nessa primeira frase. Por isso que ele vai discorrer sobre isso aqui, a gente vai ver como realmente é um engano descabido esse. Descabido, exata, a palavra é essa, descabido. Não se sustenta em nada de real, de palpável. Se tudo nele não passasse de mera aparência, todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para que afastasse de seus lábios aquele cálice, sua paixão, sua agonia, tudo, até sua derradeira exclamação no momento de entregar o seu espírito, não teria sido senão vão simulacro para enganar quanto à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida. Uma comédia indigna de um simples homem honesto e com mais forte razão de um ser tão elevado. Mas não é? Que beleza, né? Olha só. Então, Jesus teria vindo a nós, feito esse teatro todo de sofrer, né? Passar por aquele sofrimento, nada da mentirinha, ele tinha um corpo fluídico, não estava sentindo nada, né? Então, que exemplo é esse que ele veio dar para nós? Exemplo de quê? De falsidade, de enganação, de enganar as pessoas? É isso que é preciso entender. Achar que isso é elevá-lo, achar que isso seria, não, Jesus é muito evoluído, ele tem um corpo fluídico. Achar que isso é enaltecê-lo, não. Isso é rebaixá-lo. E aqui no livro Gélio vai dizer isso. Isso não é um elogio, isso não é um reconhecimento. Pelo contrário, é rebaixar Jesus a um nível terrível. Né? Terrível. Numa palavra, ele teria abusado da boa-fé de seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema. Consequências não admissíveis, pois seria rebaixá-lo moralmente em lugar de elevá-lo. Isso aí. É engraçado, Nilo, que as desculpas são tão estranhas para isso, né? Até Maria perde muito com isso, né? Porque a pobre da Maria teria sido enganada durante todo esse tempo. E as pessoas fazem isso às vezes, sabe, com uma ideia tão simplória, fazer dela uma mulher pura e casta. Mas a pureza e a castidade têm a ver com a intimidade, não com a sexualidade. Quanta gente não faz sexo nenhum e é impuro. É uma coisa tão chocante. E em que, se a sexualidade, se o sexo for um instrumento criado por Deus para a reprodução, é um instrumento de Deus, não tem nada de errado nesse processo. É um processo biológico, super, é o poder da criação acontecendo ali, é a cocriação. Né? Nesse momento, nós fazemos parte da criação, e é previsto, foi pensado por Deus para ser assim. O que teria de errado nisso? O que tem de não meritório aos olhos de Deus, algo que ele próprio criou, né? Que foi desenvolvido aqui na matéria, nas matrizes materiais, por milênios, para chegar ao ponto que está hoje. E o que tem de errado nisso? O que tem de feio ou de reprovável nisso? Né? Por que isso diminui alguém? Você vê que isso é um puro ranço moralista de uma época. Né? É um ranço moralista de uma época. E precisamos entender isso, tirar essa ideia. Né? E que, infelizmente, se estende até hoje para essas cabeças um pouquinho enlouquecidas. Sim, né? Isso é mantido aí, né? Donde se conclui que nós temos querido ser mais realistas do que o rei, né? Mas sabe o que acontece, Ardelo? Quando a coisa é mística, quando a coisa é difícil de entender, né, aquele que se proclama sabedor, ele ganha um poder sobre as pessoas. Domina mais facilmente, né? Acreditem no que eu estou dizendo, vocês não vão se arrepender. Agora, quando você é levado a pensar, raciocinar e precisa assumir o seu entendimento, assumir a sua convicção, e isso já não é tão confortável, né? Eu posso estar errado. Então, é preciso a questão da responsabilidade, se responsabilizar pelo que sabe, pelo que conhece, pelo que acredita.
né? E a doutrina espírita vem trazer exatamente isso. E é isso que está em jogo, é isso que estão querendo tirar da doutrina espírita, tá? No meu ver, quando enxertam coisas desse tipo na doutrina espírita, no movimento espírita, melhor dizendo, né? Então, é aí que a gente tem que ficar atento, porque a doutrina espírita veio para nos libertar, para nos tornarmos livres pensadores, não ficarmos à mercê das cabeças de uns e de outros, seguindo pessoas aí, né, por não querermos tomar as decisões sobre a nossa própria vida. E aí, diante do que você coloca, é bom a gente lembrar para os companheiros e companheiras de casa que de tudo isso, o que é interessante é que busca-se tirar da doutrina espírita essa coisa que é sensacional nela. Mas essa tentativa ela tem uma finalidade. A principal finalidade é não permitir que você seja capaz de se libertar de todas essas peias. Porque todo o segredo, todo o jogo que os espíritos em grandes dificuldades morais e que tentam, de toda sorte, entravar o progresso de cada um de nós, eles sempre procuram se organizar ao seu próprio entendimento para impedir que nós avancemos. Ora, todas as escolas religiosas no mundo, mas em especial as escolas cristãs, elas sofreram esse assédio, né? Que são aqueles que querem o poder nas próprias mãos, principalmente para dominar-nos. Aí se infiltram aqui, se infiltram ali e se infiltram acolá. A doutrina dos espíritos surge pura e limpa. E é claro, ela não poderia ficar incólume a qualquer tentativa de assédio. Por quê? Porque os assediadores, eles não desistem facilmente como nós. Nós, às vezes, nos cansamos. Eu estou cansado, eu vou jogar a toalha. Eles não jogam, não. Eles se organizam como se organizaram e tentam fazer essa entrada pela via da doutrina para criar uma nuvem, uma cortina de fumaça que degringole toda a discussão, que faça com que você de casa, amigo e amiga de casa, não compreenda mais nada. Quanto menos você compreender que você que tem que ter a liberdade de pensar, de agir, de fazer, a partir do fato de que você tem que se reconhecer. Não é à toa que o sábio disse lá atrás: homem, conhece-te a ti mesmo. Isso traz um legado, uma proposição tão imensa que a gente ainda não conseguiu atinar na realidade. A gente pensa que isso é bonito, é filosofia, é tão bonitinho. Não, isso está falando de mim, de você. Homem, conhece-te a ti mesmo, porque enquanto você não se conhecer, enquanto eu não me conhecer, enquanto o Nilo não se conhecer, enquanto nós não fizermos esse exercício na busca desse autoconhecimento, essas figuras podem ficar se infiltrando para enevoar o seu entendimento. A doutrina dos espíritos é limpadora, ela é saneadora, como um limpador de para-brisas. Quando vem a sujeira, vai e vai tirando, e a gente vai avançando. Eles criam essas cortinas de fumaça, porque pensando nesse Cristo fluídico, nesse Jesus fluídico, você fica paralisado. Você deixa de acreditar em você. Eles nublam, né, Arlindo? Eles nublam não a doutrina espírita, eles nublam o nosso entendimento sobre o que a doutrina espírita. Deixa o nosso olhar, faz confusão na nossa cabeça. Se nós já não bastasse a ciência que prova que não é possível uma pessoa dar à luz uma criança sem que tenha tido a conjunção do espermatozoide com o óvulo, se isso não é possível, né? A ciência já prova isso. Vem a doutrina espírita que mostra, que ela se mostra de mãos dadas com a ciência, ela não contraria em nada a ciência. Pelo contrário, vem reafirmar a ciência e diz que isso não é assim, que não foi assim. Jesus é um homem como outro qualquer, nasceu, sofreu, né? Como vamos ainda continuar sustentando esse raciocínio, essa tendência a romper, esse medo de romper com essa coisa da Maria Virgem? Né? Jesus, um ser especial, nasceu de uma forma diferente aqui na Terra. Não precisamos disso, não precisa ser assim. Ele pode ter nascido normalmente, ele era um espírito, ele precisava de um corpo aqui. Ele é um espírito, precisa de um corpo. Se ele quer se manifestar aqui entre nós, dar um exemplo, ele precisa de um corpo. Então ele vai nascer no corpo. Não tem nada de
de absurdo nisso, né? É tão simples, por que a gente complica tanto, meu? Jesus, portanto, teve, como todos nós, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é comprovado pelos fenômenos materiais e os fenômenos psíquicos que assinalaram sua vida. Então, a própria vivência dele, que mostrou isso. Ele encarnado, ele corporalmente presente, realizou uma série de coisas, materiais e fluídicas. E depois, na ressurreição, após a ressurreição, ele realizou outras tantas, mostrando exatamente a diferença nítida entre esses dois homens, o homem material e o homem espiritual, que permaneceu, porque o espírito vence a morte para o espírito não existe. Ela existe para o corpo que nós temos aqui. Esse corpo morre, vai-se embora, apodrece, se perde, ele é devolvido ao solo, à terra que o gerou. Mas eu, você, nós não padecemos isso. Senhor! Mas no 67, diz assim, tal ideia sobre a natureza do corpo de Jesus não é nova. Olha o que o Nilo lembrou lá na frente, lá atrás, quando nós iniciamos. No século IV, Apolinário da Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, sustentava que Jesus não havia tomado um corpo como o nosso, mas um corpo impassível que descera do céu no seio da Santa Virgem e nascera dela. Que assim Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, senão na aparência. Os apolinaristas foram excomungados no concílio. Vocês sabem que o concílio é reunião de autoridades eclesiásticas com o objetivo de discutir e deliberar sobre questões pastorais, de doutrina, fé e costumes, ou seja, de moral. O concílio de Alexandria, no Egito, em 360, no de Roma, em 374, e no de Constantinopla, na Turquia, em 381. Então, olha, 3 concílios da Igreja Católica condenaram esses apolinaristas por esse negócio, por essa bobagem, por criar essa discussão absurda. Os docetas do grego, dokain, parecer, porque docetismo é de parecimento. Não? Parecer é parecer com alguma coisa. Parece um homem, mas não é. Então, olha só, os docetistas, os docetas, seita numerosa dos gnósticos, que subsistiu durante os 3 primeiros séculos, tinham essa mesma crença. A Igreja Católica fala a linguagem espírita, quando afirma que Jesus se revestiu de um corpo de carne. Os protestantes se identificam mais ainda com o espiritismo ao admitirem que Maria, mãe de Jesus, deu à luz outros filhos. Pietro Baldi também descreve um Jesus que assumiu um corpo carnal. Aí nós caímos na grande esparrela, que é a Federação Espírita Brasileira, revivendo o docetismo, essa seita dos docetas, essa lógica apolinarista, e revive essa história de um Jesus fluídico. Fala, Lino. Pois é. Isso aí foi resgatado pelos 4 evangelhos de Rustem, essa ideia do docetismo, do corpo fluídico de Jesus, que já tinha caído no esquecimento, foi resgatado por Rustem. E Rustem surgiu à época de Kardec. Ele lançou os evangelhos dele, esses 4 livros dele, na época de Kardec. E Kardec ainda era vivo e chegou a ler. Né, ele enviou para Kardec. Foi. E Kardec, inclusive, na crítica, Kardec dizia, olha, ele poderia resumir isso aí num livro só, já estava de bom tamanho. Já estava de bom tamanho, aquilo tudo que ele escreveu ali. Enfim, Rustem resgata o docetismo, né? E a Federação Espírita Brasileira abraça a obra de Rustem e quer torná-la mais importante que a de Kardec, quer que o movimento espírita adote o rustenguismo, os 4 evangelhos de Rustem, e só que eles não... o mais estranho é que eles não assumem isso, né? Isso é feito assim dissimuladamente, disseminando uma coisa aqui, outra ali, mudando coisas, né? Enfim.
E distribuindo, inclusive, Isso, gratuitamente aos centros espíritas filiados à FEB, isso. adessos da FEB, gratuitamente chegam lá os Esses, evangelhos de Rustem. Né? esses conceitos contidos no Evangelho de Rustem são totalmente divergentes de Kardec. E da E isso é doutrina, preciso. negam a doutrina. Negam a É uma doutrina. doutrina. É importante que todo espírita tenha conhecimento disso. São Até porque absolutamente existem, né? antidoutrinários. São absolutamente Existem aqueles antidoutrinários. que vão concordar com o Rustem. Inclusive, tem muitos infiltrados no movimento espírita. Enfim, não vou dizer infiltrados, mas tem muitas pessoas no movimento espírita que são rustenguistas. E que não se revelam, claro. E não se declaram. Isso é Uhum. sempre, todos eles são sempre reticentes com isso, não assumem, né? Contudo, os rustenguistas febianos se afinam com os ubaldistas, pregam a retrogradação do espírito, e esse é o detalhe grave. Essa retrogradação do espírito é tão absurda e tão doutrinariamente, tão antidoutrinária, que é absurdo que a Federação Espírita Brasileira se mantenha levando isso a cabo. Por quê? Retrogradar significa dizer que eu vou chegar, e o que ele apresenta na realidade é que os espíritos são criados puros, e como eles acabam falindo moralmente, quer dizer, você imagina, concebam isso, por favor, nas suas casas. Deus faz seres puros. E esses seres puros, de repente, caem em pecado. Eles erram, eles duvidam, eles faliram, e aí, então, quando ele falha, ele passa a encarnar num corpo físico. Ora, Deus, que é o Senhor de tudo, cria seres puros, que tão puros, mas tão puros, mas tão puros, que eles começam a falir. Olha que isso é tão contraditório com a ideia de um Deus, daquele Deus, desse Deus que a gente fala, que a doutrina espírita fala, infinito saber, infinita bondade, infinita justiça. Não faz sentido. Arlindo, se Deus cria um ser infalível, esse ser fale, na verdade, quem errou, quem faliu foi Deus, né? Acabou. Ele fez errado alguma coisa ali. Então, assim, o negócio é um contrassenso. São absurdos desse tipo que existem na obra de Rustem. Terrível, terrível. E Quer dizer, terrível. então, a reencarnação ou a encarnação passa a ser um castigo. Só aqueles que erram, que não vão numa evolução direta para a luz, não evolução não, se eles já são perfeitos, né? Mas não fazem uma trajetória direta para a luz, aqueles que erram caem, passam como castigo a ter que reencarnar. Né? É muito... A divergência de cara aí com a doutrina espírita. Embora os processos da queda não sejam idênticos, perdão, vamos ver aqui, tá certo. De um lado, a queda dos espíritos falidos, do outro, a derrocada do universo pelos anjos decaídos. Então, é uma parafernália, é realmente um sistema confuso, obtuso e absolutamente enceguecedor, porque a ideia é vedar-lhe os olhos e o raciocínio. Só lhe cabe aceitar sem questionar. Não há questionamento possível. Então, não há liberdade aí, né? Embora os processos da queda não sejam idênticos num e no outro sistema, a Federação Espírita Brasileira interessa essa coligação partidária. Essa fala do Zélio é muito interessante, ele põe entre aspas, essa coligação partidária, a aglutinação de forças para deskardequizar o espiritismo e rustenguizá-lo, que é essa a ideia. Nesse processo, você deskardequiza, porque Kardec fala da evolução do espírito. Nós nascemos simples e ignorantes e ascendemos até a posição de Jesus. Rustem diz, você nasce Jesus e vira Arlindo. Olha que coisa absurda. Olha que absurdo. Ramatiz não reza pelo missal de Rustem, nem de Pietro Baldi. Ele levanta em seus livros as questões divergentes de um e outro com o espiritismo e conclui pelos ensinamentos contidos nos livros de Allan Kardec. Então, eu acho que o mais premente para nós aqui é nós precisamos, salvo melhor juízo, retomar Kardec. Retomar urgentemente Kardec.
Por isso que nós nos temos apresentado como espíritas, não como kardecistas. Por que isso? Por que isso? Porque até então, Kardec propunha não usar-se a personalidade, o personalismo. Isso não é kardecismo, isso é espiritismo, porque Kardec não cria a doutrina é dos espíritos. Por que hoje nós abraçamos essa ideia? Kardecistas nós somos. Por quê? Porque o espiritismo virou essa coisa enlouquecida. Todo mundo se nomeia espírita, fazendo coisas que contrariam a doutrina espírita. E aí nós vamos voltar para Kardec correndo. Porque eu, por exemplo, com toda certeza e com honestidade, não gosto da ideia de me ver comparado àqueles espíritas que surgiram há algum tempo atrás, com arminhas apoiando as diversas loucuras que têm acontecido no país, e, inclusive, dizendo: senhor presidente, pode fazer o que quiser, eu sou espírita e eu permito. E eu digo: eu sou kardecista e não admito. Porque não faz sentido. Isso não tem nada a ver com essa doutrina lúcida, libertadora, que é a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Então, eu preciso voltar para o kardecismo para garantir a fidelidade, a conscientização espírita de que o Gélio fala nessa sua obra. Não sei, Nilo, diga. Como sempre a gente diz, né? Ser espírita é difícil. Por quê? Espírita que eu digo que considera a doutrina espírita ditada por Allan Kardec. É um kardecista, vamos dizer assim. Hoje em dia é preciso fazer essa diferença, porque o movimento espírita, que se diz espírita, está infiltrado, está todo mesclado de Rustem. Então, dizer simplesmente espiritismo hoje já não é mais suficiente, infelizmente. Então, precisamos esclarecer: o espiritismo kardecista, Kardec. Né? É difícil ser espírita, porque a doutrina espírita nos leva, nos conduz por um caminho de crescimento e de autorresponsabilização, nos liberta das opiniões alheias, nos liberta de ter que estar atrelado a uma coisa qualquer para poder ser aceito. Não. Somos, cada um é livre. O movimento espírita se faz de pessoas livres, que debatem conceitos, debatem livremente, não umas contra as outras, mas debatemos conceitos no sentido de buscar o melhor entendimento. Isso é liberdade, isso é responsabilidade. E isso não é muito confortável. Mais confortável é ter alguém, como você bem falou: aí vai lá, faz por nós, salve a gente, me diga o que fazer, me diga que caminho eu tenho que seguir, porque, né, alguém me dizendo eu vou, a responsabilidade não é minha, é dele. Então, realmente, precisamos despertar para isso. As mudanças começaram, e para poder se instalar, para se completar, é preciso ela não virá dos espíritos, ela será feita por nós encarnados. Essas mudanças serão feitas por nós encarnados. E para isso precisamos aprender a andar com os próprios pés. Senão não conseguiremos nos sintonizar com esse mundo que irá chegar. Por uma grande maioria, ele irá chegar. E é melhor que estejamos sintonizados com esse movimento de saber caminhar, ter responsabilidade, ser uma pessoa que pensa com a sua própria cabeça. A chegada desse novo mundo é inevitável. É inevitável. Então, se a gente não tiver afim, a gente vai sendo jogado para adiante, não tem problema. E só mais um detalhezinho, né? Não são os espíritos, ou Deus, ou Jesus, que irão criar esse mundo para a gente poder ficar nele. Não é assim, não. Né? Nós teremos que conquistá-lo, construí-lo aqui. Como? Fazendo diferença, atuando, nos posicionando, ajudando nas mudanças no sentido da melhoria, da melhora e do crescimento. Não tem por que alguém ficar encostado, né, esperando o mundo se transformar para depois, agora eu vou usufruir desse mundo legalzinho, né? É preciso até perceber o que Jesus fez. Ele veio para cá e aí nos disse, inclusive, assim: meu pai trabalha ainda e eu também. Olha só, ele saiu, em vez de ficar lá nos altiplanos, ele veio para cá para nos dizer como é, dar o exemplo, nos ajudar a
compreender. Por quê? Porque ele quer que a gente chegue no mesmo lugar que ele já está. Trabalho. Mas só que isso, mas assim, é preciso também a gente dizer, né? Porque parece que assusta a responsabilidade, né? Mas que isso não é nada demais, e a gente começar a entender a doutrina espírita, entender que consequências isso traz para a nossa maneira de lidar com a vida. É só isso, nos tornarmos mais conscientes de nós mesmos, dos nossos propósitos, como estamos conduzindo, nos conduzindo em meio às outras pessoas, em meio às questões materiais, né? Se estamos sendo transparentes e verdadeiros ou se estamos falseando e agindo como a grande maioria, nos escondendo de nós mesmos, né? E das nossas reais intenções. Então, esse é o questionamento, essa é a diferença, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Né? Nilo, aproveita para as suas despedidas, porque a nossa hora foi. Isso. Bom, depois de tudo isso, eu quero dizer apenas, estamos empenhados nessa luta, não quer dizer que já estejamos lá, mas começamos a entender essa necessidade. Né? Esse é um ponto de partida para todos nós. Né? Então, muito obrigado, Arlindo. Espero que tenhamos conseguido passar o recado dessa mensagem que estudamos hoje. E boa noite a você e a todos os companheiros e companheiras que nos assistiram. Boa noite. Nilo, obrigado, muito obrigado mesmo a você. Uma boa noite, muita paz, muita luz aos amigos e amigas de casa. E lembremos, nós estamos aqui para provocar. Nós somos um pouco provocadores. Essa doutrina é provocadora. Essa doutrina não nos deixa ficar em paz. Não aquela paz acomodativa. A paz que ela nos dá é vibrante. É aquela paz de quem está buscando olhar e compreender para poder ser cada dia um pouquinho melhor. Que esse é o processo. O progresso das nossas reencarnações, ele se dá dessa maneira. É seguindo em frente, olhando, buscando, discutindo, encontrando outros. Não, olha, não é assim, como é que é? É isso. Essa doutrina veio para dar uma chacoalhada mesmo. Não foi para a gente ficar lá, sim, senhor, amém. Isso é fácil. Isso é fácil, mas não faz a gente se mexer, não faz a gente crescer, não produz crescimento, porque não mexe com isso aqui. Aí a gente não avança, porque quem não pensa, quem não reflete, não avança, porque não muda, não provoca mudanças, não busca mudanças. Fica no medo e na acomodação. Vai me salvar, tá tudo bem. Isso não é necessariamente verdade, meus amigos. Isso não é necessariamente verdade. Então, essa doutrina está aqui para mexer com a gente mesmo. Essa doutrina não é fácil. Nesse sentido, não dá para deitar em berço esplêndido. Nenhum de nós tem tentado fazer isso, porque não dá certo não, viu? Tem que olhar e se mover mesmo. Enfim, um beijo nos corações de todos. Nilo, mais uma vez, muito obrigado, muita paz, muita saúde para todos nós. Muita luz. E que Jesus nos abençoe, nos dê um pouquinho do seu saber, nos faculte um pouco de mais entendimento sobre o significado da vinda dele até aqui. Muita paz.